Olá, tudo bem? Eu sou Jorge Takeda, médico anestesiologista e especialista no tratamento da dor, médico intervencionista. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento da dor e medicina regenerativa na coluna lombar. Hoje vamos falar sobre os bloqueios para a dor e medicina regenerativa no tópico coluna lombar. Vamos dar início com os princípios gerais, falando sobre o bloqueio analgésico, a avaliação do paciente com dor, a bioética e a biossegurança, as considerações anatômicas e patofisiológicas, fármacos empregados durante o procedimento e os detalhes técnicos de preparação desse paciente. Os bloqueios analgésicos têm por objetivo cessar os impulsos nervosos e a chegada da informação ao sistema nervoso central. Eles têm como função ser terapêutico, usado para tratar as condições dolorosas, pode ser prognóstico, é realizado para testar se um tratamento irá ser bem sucedido, e ele pode ser diagnóstico, empregado para verificar se determinada estrutura é a origem da dor. Dentre os bloqueios, o bloqueio transforaminal e o peridural são os mais empregados para o tratamento da dor na coluna lombar. O transforaminal, uma pequena quantidade de medicação, é injetada diretamente no forâmen daquela raiz a ser estudada, ou tratada. Já o bloqueio peridural não apresenta uma mesma especificidade do que o bloqueio transforaminal, podendo alcançar área maior, mais dermátomos do que o bloqueio foraminal. A recomendação para o uso do bloqueio é apoiada nas informações advindas da avaliação clínica do paciente e leva em consideração a escada analgésica da OMS. Então a gente tem aqueles 3 primeiros degraus, onde a gente pode lançar a mão medicamentos adjuvantes, analgésicos e anti-inflamatórios. O segundo degrau, os opioides a serem adicionados, opioides fracos. Terceiro degrau, opioides fortes, mais as medicações anteriores, se o paciente permitir. E como quarto degrau, a gente tem a terapia intervencionista com os bloqueios. As indicações: o paciente com uma dor aguda ou uma dor crônica na coluna lombar que não respondeu muito bem a um tratamento inicial com medicação e fisioterapia ou outras terapias adjuvantes, são candidatos os bloqueios. Dentre as patologias, a gente teria a hérnia discal, a doença degenerativa discal, a radiculopatia, fraturas do corpo vertebral, síndrome pós-laminectomia, fibrose peridural, estenose foraminal e metástases do corpo vertebral, como exemplo. As contraindicações para se realizar esses bloqueios são infecção de pele ou infecção sistêmica, coagulopatia, gravidez e alergia aos componentes utilizados nos bloqueios. A avaliação do paciente com dor, especificamente nesse caso da coluna lombar, a gente tem que fazer algumas perguntas chaves, sendo elas: onde dói? Quanto tempo tem a sua dor? O que a torna pior? Que posição, que atitude que você toma durante o dia que piora a sua dor ou melhora? A fraqueza associada a alguma mudança na aparência do membro que está te trazendo dor? Existe um histórico já prévio de condições clínicas associadas? O paciente realiza algum movimento repetitivo durante o trabalho? Então essas são perguntas que a gente precisa abordar junto ao nosso paciente. As etapas de avaliação incluem história da dor, história geral do paciente, exame físico, e do exame físico, um exame geral, músculo esquelético direcionado e neurológico. De uma avaliação geral, a gente tem que se atentar aos seguintes itens: o estado mental do paciente, nível de consciência, a capacidade de entender as perguntas e de responder, a aparência geral do paciente, pressão, frequência cardíaca, a marcha desse paciente, sinais de infecção associados. Dentre a avaliação músculo-esquelética, a gente precisa ver a postura desse paciente, se tem uma hipercifose, uma hiperlordose, o alinhamento dessa coluna, se tem alguma deformidade, se existe pontos de gatilho, quais estruturas podem ser a fonte de dor, como por exemplo, articulações facetárias, articulações sacroiliacas, se a amplitude do movimento da coluna lombar de flexão e extensão tem melhora ou piora dessa dor. E dentro do exame neurológico, fazer um exame motor, um exame sensitivo, os testes de reflexo, os testes específicos para aquelas determinadas raízes nervosas, para aqueles dermátomos, e os testes especiais, que seriam o LASEG, o Patrick Faber e o de extensão e flexão das costas. Dos aspectos psicológicos, muito importante com o paciente com dor, principalmente os pacientes com dor crônica, a gente tem algumas perguntas que são fundamentais e alguns itens que a gente deve observar durante a avaliação desse paciente. O histórico de internações, o histórico de investigações médicas a que esse paciente foi submetido já anteriormente. Se ele tem baixa adesão aos tratamentos e às recomendações pré-procedimentos ou tratamentos anteriores. Se esse paciente usa uma verborragia excessiva, catastrofização da dor,
né? Se ele só fala nessa dor, se esse paciente tem um comportamento postural exagerado, ou uma expressão facial muito exagerada, né? Que não condiz com o exame físico, as incapacidades diárias que ele se reclama, que ele diz que não consegue fazer, a história comórbida, né, interagindo com esse quadro de dor, sempre também muitas coisas tristes, muitas catástrofes, e uma incongruência entre a descrição da dor e o reconhecimento científico ou fisiopatológico da dor em questão, junto à avaliação clínica desse paciente. E a fraca compreensão cognitiva do paciente sobre a complexidade da sua dor. Quando a gente fala de bloqueio, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que seguir os preceitos, né, respeitar muito a bioética, né? Como definição, a bioética é um estudo sistemático das dimensões morais influindo na visão, decisão, conduta e normas das ciências da vida e aos cuidados com a saúde. Os 4 pilares da bioética são fundamentados no princípio da beneficência, né, onde se tem a necessidade e a obrigação de maximizar o benefício ao paciente, diminuindo o risco e eventual prejuízo ao mesmo. Na não maleficência, onde ressalta que os profissionais não devem causar quaisquer atos nocivos aos pacientes. O princípio da autonomia, onde esse paciente tem total capacidade e liberdade de escolher o seu tratamento e de tomar suas decisões, para que não haja princípio de escolha violado. E o princípio da justiça, né, que direciona as preocupações para a maneira de como os benefícios e encargos sociais devem ser determinados e distribuídos. A biossegurança, muito importante também, o conjunto de normas técnicas e equipamentos que visam a prevenção da exposição dos profissionais de saúde, dos laboratórios e do meio ambiente em relação aos agentes químicos, biológicos ou físicos. Tem um papel de extrema importância na promoção de saúde, uma vez que envolve o controle de infecções e prejuízos, protegendo os trabalhadores, os pacientes e o meio ambiente, né, de forma a reduzir os riscos de saúde. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber notícias sobre os próximos vídeos. Até a próxima!